Por que você não deve correr uma maratona? Bom, correr uma maratona não pode passar por pressões externas. Porque tu vê nas redes sociais, porque a tua assessoria está te incentivando a fazer desafios que de repente tu não quer, ou ainda não é momento, e porque ainda tu não tem tempo suficiente na corrida para fazer o desafio. Então, vai ser por aí que a gente vai caminhar hoje no Corre Maroto na Área. Eu sou Regis Fernando e a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso, sobre essa forma como é mostrada a maratona e como de fato a gente deve fazer para poder correr ela. Então, se tu tá com a cabeça e com a ideia de que correr uma maratona passa muito pela influência que tu tá recebendo, tá equivocado. Então, fica aí no vídeo que nós vamos conversar sobre isso agora. Imagina correr sua primeira maratona sem poder te dedicar. Já vai dificultar um bocado. Correr a maratona, a sua primeira, aquela que tu desbloquear a distância, sem pelo menos tu poder adequar isso à tua rotina. Sem também ter tempo de experiência na corrida, que é uma coisa que exige bastante. A gente precisa realmente conhecer o esporte. Isso é fundamental. Ter conhecimento é algo que a gente não pode abrir mão. Imagina, tu começa uma prática esportiva e não conhece ela direito, regras mínimas. Então é bem importante que a gente tenha conhecimento da modalidade. O acompanhamento vai ser fundamental. A gente tem que ter profissionais que vão nos ajudar e não profissionais que vão nos vender sonho. Então a gente sempre, quando vai pensar na maratona, a gente tem que ter um conjunto de ferramentas disponíveis para a gente atingir esse objetivo. É impossível? Não é. Mas a gente também tem que estar atento a muitos detalhes. Porque às vezes a gente é influenciado por muitas coisas, redes sociais, Strava, isso aí sempre está permeando ali a maratona. Sempre, 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 em qualquer momento. Tanto na preparação como depois. Eu já corri 1, 2, 3 maratonas, ainda assim essas coisas vão estar ali orbitando. Então é bem importante a gente estar atento a ficar pensando nessas coisas que a gente não pode deixar de lado e que são fundamentais para atingir um objetivo. Um ciclo de maratona vão ter pelo menos 4 dias de treino de corrida. E conforme ali a coisa vai andando, ele vai aumentando, né? Às vezes chega até 5, às vezes os longos eles aumentam no final bastante, principalmente os longos que tu vai ter durante a semana. Vai ter treino também que vai ser mais longo durante a semana. Não só aquele longo do sábado que o pessoal já está meio acostumado. Por isso que é legal tu acompanhar as etapas das distâncias. Comecei a fazer um ciclo de treinamento de 5 km, de 10. Então essa evolução ela é fundamental para te ter bem presente na tua mente como é que é um ciclo de treinamento, assim, ó, no mínimo, para um objetivo de uma prova de longa distância, e vamos botar ali os 21 km e 42 km. Claro que para os 42 km exige muito mais, que são muito mais tempo de treino. Tu vai correr ali pelo menos umas 2 horas no sábado, isso é o mínimo. Aí tu tem que avaliar. Bom, eu vou deixar de lado a família, os amigos. Então tu vai deixando junto com a maratona, tu vai parametrizando sempre. Deixa de lado uma coisa, né, deixa de lado outra, então é sempre um equilíbrio que tu tá tentando buscar. O ciclo de maratona ele te exige isso com toda certeza absoluta, né? Escolher as coisas, né? Colocar as prioridades e aquela coisa, tu tem que avaliar se no momento a tua vida tá permitindo que tu possa fazer isso ou se tu quer fazer isso, né? Porque às vezes a gente não tá conseguindo mobilizar isso. Então isso é bem importante, porque um ciclo de treinamento bem feito ele vai evitar o maior inimigo do corredor, que são as lesões. Porque a lesão ela pode acontecer em algum momento. Mas um corpo bem treinado vai conseguir suportar melhor e vai estar melhor preparado. Com certeza tu não vai ter lesões que tu teria se tu não estivesse fazendo um ciclo de treinamento redondinho. Por isso que é bom a gente estar apto a isso, né? Mas claro, a gente também não pode ficar refém da planilha. A gente também tem que conhecer o nosso corpo. Naquele momento que hoje é dia de descansar. Porque descanso também é treino. Porque é nesse momento que a gente vai começar a lidar com uma coisa bem importante, que são os altos e baixos. A corrida vai ter isso, né? Os altos e baixos, que eles vão aparecer na prova. Porque imagina correr 42 quilômetros. Vamos lá, fazer uma média mundial lá que tu corre 42 quilômetros em 4 horas e 30. Que já é um tempo muito bom.
É aquela coisa, durante esse tempo tu vai estar correndo ali um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, daqui a pouco tu tá ali correndo, tu vai pegar uma água já caminhando, de quando o teu corpo está necessitando de alguma coisa um pouco diferente. E tu só vai aprender isso com treinamento, é lógico, né? Então essa é a parte fundamental e também de como tu vai lidar mentalmente com isso. A gente nem sempre vai estar no melhor dia, nem sempre a gente vai conseguir bater o nosso melhor tempo. Então, lidar com isso é fundamental, porque mentalmente a gente vai ficando mais forte no momento que a gente não se deixa sucumbir por essa ideia de que deu errado. Não, não deu errado. Naquele dia foi isso que foi possível tu fazer. E essa é a chave fundamental para a gente conseguir lidar e continuar correndo. Sempre. É lidar com esses problemas. A vida não é linear, correr uma maratona não é linear. Então, uma coisa que é um ponto de cuidado também é as redes sociais. Bom, ali vai ser o lugar que a gente vai perceber muita gente vendendo algo que não é verdade. Os influenciadores, de modo geral, eles estão preocupados ali em mostrar uma irrealidade na rotina das pessoas. Eles não mostram esses altos e baixos. E quando mostram de maneira equivocada. Que é aquela coisa, a gente vê influenciador correndo machucado, dizendo que é uma grande oportunidade da vida, enquanto na verdade tem maratona todo ano, é igual vestibular, todo ano vai ter de novo, tu vai ter uma nova oportunidade. Tu não precisa levar o teu corpo a esse extremo, porque isso vai ser uma coisa que vai poder te levar a desistir do esporte. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e estar sempre atento a essa influência que a gente recebe externa dessas redes sociais. As pessoas, ao invés de ajudar o corredor a como se preparar melhor, a como pensar melhor sobre a corrida, não. Eles ficam te estimulando a correr mais rápido, a performar, a correr a todo custo. Não. O ciclo de maratona não é assim. Correr uma maratona não é desse jeito. Isso, com certeza, é a pior forma de tu encarar os 42 quilômetros. E a gente deve estar muito atento, porque essas pessoas, o que eles querem na verdade é vender coisas para ti, é fazer esse motor da corrida rodar através do que eles têm para entregar, que é o mínimo para ti, que é te entregar produtos e cupons de desconto, quanto na verdade o que vai envolver ali é uma coisa muito maior, que é o teu envolvimento com a corrida e o quanto ela pode te fazer bem. E o ponto chave para ti não cair na armadilha das redes sociais, de influenciadores, Strava, da performance é o quê? São as assessorias. Mas as assessorias também vão ter seus problemas. Que muitas delas acabam te vendendo um sonho, que é o quê? Eles querem aquele aluno para entrar no ciclo de maratona, que isso vai render para elas ali pelo menos uns 6 meses de um aluno matriculado e pagando e usando todos os serviços que ela tem a oferecer. E ao invés de realmente educar os seus corredores, a assessoria ela deixa de fazer isso. Como, por exemplo, ensinar boas práticas da corrida numa pista de atletismo, que aquela pista interna da raia 1 é para quem está correndo rápido e para quem está fazendo um treino um pouco mais lento, correr no meio. Dá a vaga da esquerda numa prova de 5 km para quem está correndo rápido e tu ficar mais à direita para dar espaço para quem realmente está performando. Ou principalmente aqueles atletas profissionais, são coisas mínimas que as assessorias elas não ensinam, porque elas estão preocupadas em vender o sonho, em fazer com que o aluno corra, se lesione e não se importam com esse bem-estar, que é justamente o contrário do que ela devia fazer. Por isso que é bem importante tu procurar uma assessoria que realmente vai te dar esse suporte, que é fundamental para que a tua corrida seja aquele momento de prazer e principalmente, né, tu tá correndo 42 km, é um grande motivo de orgulho. Então ela tem que ser de uma forma linear, apesar dos altos e baixos, mas linear no sentido educativo, de te mostrar o melhor caminho para te poder atingir esse objetivo que tu tá querendo, que é esse grande desafio. Que vai ser lá teus 21 km, teus 42, e como eu gosto de falar, às vezes a maratona é uma outra distância, depende do que a gente está esperando dela. E mesmo com experiência, com uma boa assessoria, a gente pode cair em erros. É comum. A gente se equivoca, a gente vai errar em algum momento da preparação, porque é aquilo, né? Até mesmo no dia da prova. Por exemplo, eu na minha primeira maratona, eu fui 6 vezes no banheiro, porque eu exagerei na hidratação. Mas isso foi causado porque num outro treino, durante a preparação, eu tomei pouquíssima água. Que na verdade eu achava que era necessário porque eu estava ali aprendendo, né?
aquela coisa, corri 20 quilômetros, duas garrafas d'água era suficiente, ou uma garrafa d'água. Quando eu fui correr 32 quilômetros, eu tomei as mesmas duas garrafas d'água. O que aconteceu? Chego em casa, vou urinar, estava marrom. Então, são erros que a gente vai cometendo e a gente só vai aprendendo no ciclo de treinamento. Por isso que é importante essa evolução gradual e sem pressa. A paciência é a maior amiga do corredor. E isso que eu quis mostrar para vocês são alertas que a gente deve estar atento para poder fazer a nossa primeira maratona. E se ainda assim tu acha que é o momento de correr a maratona, eu vou te dizer, é uma coisa muito gratificante. Eu sempre falo que correr uma maratona mostra pra gente que a gente é capaz de fazer coisas enormes, coisas grandes. Se a gente consegue correr uma maratona, a gente é capaz de tudo. Correr uma maratona é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer como corredor, porque a gente vai se sentir uma pessoa muito incrível. E isso nos ajuda muito, principalmente para aspectos mentais. Isso faz a gente criar uma força que a gente não sabia que tinha. E a maratona ela é capaz de fazer isso. E é bem importante que a gente tenha isso em mente. Mas claro, que às vezes a tua maratona não é 42 quilômetros. 3 quilômetros pode ser a tua maratona porque às vezes é aquilo que tu precisa. E isso é bem fundamental, porque quando eu comecei a correr, eu comecei com 3, 4 quilômetros, como eu já falei em alguns vídeos. E tu imagina, aquilo para mim foi sensacional, eu me senti muito bem e muito realizado com um grande desafio que naquele momento era aquele. E a maratona ela vai ser uma extensão disso, mas claro que ela vai te exigir mais. Mas esse exigir mais, ele é possível e é uma coisa muito maravilhosa e que com certeza vai te encher de orgulho. Agora, deixa eu me arrumar que eu vou ir lá na orla, dar uma corrida e a gente continua o nosso papo. Mas calma, te inscreve no canal, não esquece. Vamos para 2016, que foi minha primeira maratona. Ela é importante para essa conversa que a gente está tendo porque eu tive paciência em correr ela, porque eu corria distâncias menores, eu corria 3 quilômetros, 5 quilômetros, até 10 quilômetros e aos poucos eu fui evoluindo até correr a São Silvestre e assim por diante. Ou seja, eu vim numa construção de 2013 até 2016 para correr. Mas eu já praticava esporte, que eu praticava futebol. E antes ainda de correr provas de 2013, porque a partir de 2013 foi o ano que eu corri minha primeira prova, eu já praticava corrida de rua para poder ter uma melhor condição física para jogar futebol, porque eu joguei futebol de várzea ali nesse período muito próximo, então eu sempre fui ativo esportivamente. Então, ainda assim, eu respeitei todo esse processo para poder correr a minha maratona. Inclusive, vocês podem ver como é que foi uma maratona. Eu comecei ali tranquilo, eu estava leve, porque era uma prova que eu não tinha ali uma expectativa de fazer um grande tempo. Eu queria correr 42 quilômetros bem, me sentindo bem para depois eu poder fazer as coisas que eu quisesse depois da prova e a minha vida de modo geral, porque durante um ciclo de treinamento de maratona existe uma vida. E ela exige outras coisas da gente, a gente não pode parar nossa vida para correr uma maratona. Por isso que a pergunta ali, quando eu faço ela, é uma indagação muito para isso, né? Para a gente ficar pensando, realmente eu preciso estar correndo isso? Eu tenho tempo, eu posso demandar o que a maratona exige ou não? Então sempre essas são as grandes dúvidas. E aí vocês podem ver, eu estou correndo, batendo papo, eu estou correndo um sorriso ali no rosto, porque eu estava me divertindo com a prova, eu fui conversando durante a corrida com a câmera que eu fui gravando. Vocês podem ver a minha chegada ali, clássica, com o copo de chopp na mão. Além do copo de chopp na mão, depois tem o final ali que eu tô comendo um churrasco. Então, eu pude fazer um ciclo de maratona que não atrapalhou minha vida, minha rotina continuou, e ainda assim eu me diverti e pude fazer tudo isso durante a prova. Então, correr uma maratona, para mim, é justamente isso, é a gente não querer acelerar essas coisas, a gente ter paciência, porque eu quero correr ainda por mais tempo. Eu já corro há 3 anos, eu quero que se complete 20, 30 anos. A pessoa que está acelerando esse processo, ela não vai correr esse tempo todo, ela vai correr menos tempo, ela vai correr daqui 1, 2 anos e ela desiste. Então fica a mensagem que o Kipchoge deu para nós aqui em Porto Alegre, quando ele deu uma palestra aqui antes da maratona da New Balance. Foi justamente isso. Eu quero que vocês corram mais do que 1, 2 anos. Eu quero que vocês corram daqui a 20, daqui a 30, porque é isso que a corrida vai fazer. Quando ela faz parte realmente da nossa vida, é que a gente não precisa ter
uma expectativa de correr com tempo e de aumentar a distância, porque isso vai fazer que seja um processo todo conflituoso e doloroso, do qual a gente vai desistir em algum momento da corrida. E não é isso que a gente quer. Então, a partir da pergunta, eu trouxe essas reflexões e eu quero que vocês comentem aqui e a gente vai continuar batendo um papo. Valeu, até a próxima!